Bom, vamos comentar um pouco sobre o que esperar, né, dos dados que serão divulgados aqui, o IPCA amanhã, e os dados de inflação de preços ao consumidor nos Estados Unidos na quarta-feira. A gente teve a divulgação hoje do relatório Focus, que economistas do Banco Central, ouvidos pelo Banco Central, acabaram revisando para cima as estimativas de inflação ao fim do ano, a 4,93%. Também tivemos uma revisão para cima do PIB, com agora as estimativas apontando para um crescimento de 2,64% em 2023 e a manutenção aí da Selic esperada em 11,75% ao fim do ano. Aí eu já queria emendar um pouquinho dessa atualização, dessas novas revisões em relação ao IPCA. O que a gente pode esperar dos resultados da divulgação do IPCA amanhã? Você acha que a gente vai ter uma aceleração nos números? Frente ao mês anterior, meu entendimento é que sim, tenhamos uma aceleração do dado. Esta aceleração nas expectativas que vimos nessa manhã no relatório Focus do Banco Central já era antecipada pelo mercado. O mercado já estava esperando que houvesse uma mudança nas projeções dos investidores, dos economistas de mercado. Então, a gente está revisando para cima, junto com o PIB, o dado de inflação. Isso muda um pouquinho a dinâmica que tínhamos observado anteriormente com as sucessivas revisões para baixo da inflação, que eram somadas às sucessivas revisões positivas para PIB. Essa do PIB se manteve porque a gente deve ter, em 2023, um crescimento de 3%. Porque a gente não precisa mais crescer nos próximos 2 trimestres, inclusive, que a gente está falando, terceiro trimestre, para que haja um PIB de 3%. Né? Só o carrego estatístico do primeiro semestre do ano já dá 3%. Então, as expectativas devem convergir na mediana para isso. Já temos várias casas, inclusive aqui na Empíricos revisamos também as nossas projeções. Agora, a inflação é outra dinâmica, porque, como a gente já viu no próprio dado de PIB, é que a composição da atividade tem se mostrado mais inflacionária. Somado a isso, a gente tem choque de câmbio, porque o dólar se fortaleceu no mundo em agosto, e inclusive contra o real. A gente tem choque energético, porque o petróleo voltou para cima de $90 o barril. Tudo isso acaba impactando, direta e indiretamente, os dados de inflação, tornando-a mais resiliente, mais resistente. Então, a gente já tinha uma expectativa de reaceleração da inflação no segundo semestre, ela está condizente. Agora, os dados estão vindo até mesmo acima do que se pressupunha. Isso é negativo, porque a gente está no meio de um processo de flexibilização da política monetária. E, consequentemente, dados acima do esperado, como que podemos ter amanhã, podem sim ter impacto na tomada de decisão do BC. Perfeito. Então, eu queria até emendar isso com a perspectiva em relação ao próximo movimento que o Banco Central realizará, né, no fim do mês. Você acha que existe mais risco negativo sobre o processo de ciclo de flexibilização? Você acha que o mercado ainda está trabalhando, pode trabalhar com o patamar de um corte de 0,50 ponto percentual, como já indicava o comunicado e a ata do Copom? Veja, 50 pontos continua em jogo, isso não muda. Isso já foi contratado na própria ata e no próprio comunicado. Ou seja, vamos ter provavelmente 50 pontos de corte na próxima reunião do BC. O que estava em jogo, Diana, era uma possível aceleração desse ritmo de corte para 75 pontos. E dados de inflação mais resilientes, incertezas fiscais que voltaram a nos perturbar em agosto, e todos os imbróglios internacionais que eu citei anteriormente, envolvendo câmbio e petróleo, impedem um pouco, ou esvaziam a chance de 75 pontos de corte. Não que não vamos ter 75 pontos de corte em 2024, ainda é possível, mas em 2023 as chances são cada vez menores. Ou seja, o ciclo de corte vai continuar, mas ele provavelmente vai se manter nesse patamar de 50 pontos de corte, a menos que nós tenhamos alguma mudança muito grande de curso no quarto trimestre desse ano, o que cada vez mais parece ser difícil. O tom já está dado. Isso não muda o fato de que, estruturalmente, a gente deve ter os próximos meses muito melhores do que foi o mês de agosto, em termos de performance dos ativos de risco. Agora, o ciclo de corte deve se manter em 50 pontos de base de corte mesmo. Legal. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o Fed, né, que é outro evento importante e vai mexer com a bolsa local. A gente está esperando aí
a divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos, e eu queria entender um pouquinho sobre a expectativa maior em relação ao que pode vir nos números na semana. Tá certo. Veja, a gente também tem uma dinâmica de política monetária tomando conta do noticiário de investimentos no mundo, não só no Brasil. Só que lá fora a dinâmica é um pouco diferente. Se a gente sai da América Latina, vai para os países centrais, como você mencionou, do Federal Reserve dos Estados Unidos, a dinâmica é de fim do ciclo de aperto. Eles ainda estão subindo juros. E o grande debate que se coloca, por mais que não tenha um grande efeito na economia real, e sim nos ativos financeiros, é sobre o próximo passo do Federal Reserve. Não o próximo passo em si, mas o que ele vai fazer até o final do ciclo. Porque para a reunião de agora, que a gente vai ter em breve, ele deve manter a taxa inalterada. Agora, para a próxima, ele pode sim elevar mais uma vez em 25 pontos. O grande debate, portanto, é a taxa terminal de juros. Aqueles Fed Fund Rates, que seria terminal, né? O Fed Fund Rate é a Selic dos Estados Unidos, é a taxa dos fundos do Federal Reserve, e ele está caminhando, hoje ele trabalha em bandas, então hoje ele está em 5,25, 5,5, ele poderia ir para 5,5 para 5,75. Não agora, provavelmente depois, a depender dos dados da atividade. Ou seja, assim como o Brasil, o Federal Reserve também está data dependent, também está dependendo de dados. Na inflação dessa semana, a gente pode ter, sim, surpresas. A aceleração da inflação já está contratada, o mercado já espera, ou seja, acelerar a inflação não seria uma surpresa. Assim como no Brasil tem efeito base para considerar, por isso que já é antecipado. Agora, eventuais surpresas vão ter, sim, impacto negativo sobre a curva de juros e esse impacto negativo pode ser, sim, muito prejudicial para ativos de risco. Não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, porque vamos lembrar bem, taxa de juros nos Estados Unidos é a taxa de juros livre de risco no mundo. Portanto, ela arbitra sobre outras taxas de juros, inclusive a brasileira, né? Inclusive sobre prêmios de risco brasileiros. Ou seja, a gente está numa dinâmica super importante também nos Estados Unidos, porque tem dados de preço ao consumidor e, na sequência, dados de preço ao produtor. Normalmente, né, a gente tem um movimento um pouquinho diferente neste momento do ciclo econômico para esses dois indicadores, mas os dois são muito importantes e eventuais surpresas negativas, aqui no sentido de percepção negativa do mercado, poderiam ter, sim, repercussões internacionais muito prejudiciais. Legal. Eu queria que você falasse um pouco da dinâmica atual da economia dos Estados Unidos, porque tivemos vários dados divulgados na semana passada, mostrando que a economia americana está esfriando, mas o mercado de trabalho, ele parece um pouco ambíguo, né? Porque tivemos dados positivos em um dia, mas logo depois dados que simplesmente acabaram mitigando um pouco da expectativa do mercado em relação a uma postura menos agressiva por parte do Fed em relação aos juros nos Estados Unidos. Como você vê a dinâmica atual dos Estados Unidos? O que você vê de risco? O mercado de trabalho realmente pode ser um risco negativo para a decisão do Fed? Eu gostei de uma palavra que você usou, que é ambiguidade. Se eu pudesse definir o processo de ritmo de atividade global hoje, principalmente para esses países desenvolvidos, eu definiria com a palavra heterogeneidade. Por quê? Porque nós temos visto movimentos díspares em diferentes setores da economia. Neste ciclo de aperto monetário, nós não vimos ainda uma recessão. Podemos ter passado por ela sem que houvesse uma denúncia muito grande dos dados, porque, como você falou, existe uma ambiguidade entre os dados. Você já vê sinais de ruptura, sinais de muita fragilidade em alguns segmentos, como o mercado imobiliário, por exemplo, commercial, né, properties nos Estados Unidos. E do outro lado, você tem uma robustez muito grande de outros segmentos. O mercado de trabalho está extremamente aquecido nos Estados Unidos, por exemplo. Isso acaba enganando o mercado, muitas vezes. Os modelos de precificação no mercado, os modelos de projeção no mercado estão errando muito. Parte disso é fruto da ressaca pós-pandêmica e diferentes mudanças que aconteceram na nossa economia, digitalização, modelos ou formatos de trabalho e assim por diante, que estão impactando a economia real hoje e os modelos não conseguem antecipar. Qual é a dinâmica que isso nos impõe? Nós temos 3 possibilidades. Quais são elas? O hard landing, que é, na tradução livre, é o pouso duro ou aterrissagem dura, que seria uma recessão bastante profunda nos Estados Unidos, fruto desse processo de aperto monetário.
Nós temos o no lending, que é nada de aterrissagem, a economia americana não entra em recessão, não desacelera, segue o ritmo, seria um cenário bem raro de acontecer, é impossível, não é, mas a probabilidade de acontecer é baixíssima. E nós temos o cenário base atualmente, que é o de soft landing, que seria o de, na tradução livre, um pouso suave, uma aterrissagem suave, que seria uma desaceleração firme ou até mesmo uma pequena recessão e depois, posteriormente, uma recuperação desse processo. Esse é o cenário base e é o cenário até mais benigno do ponto de vista internacional, porque é o cenário de mediocridade do dólar, é o cenário que o dólar não se fortalece demais. A gente viu um mês de fortalecimento do dólar, como foi ruim para ativos globais. Então, um cenário de mediocridade do dólar seria positivo do ponto de vista internacional. Hoje, o cenário base é de soft landing. Por incrível que pareça, parecia impossível, é extremamente raro de ser performado, de ser conduzido por uma autoridade monetária. Era a tese do Jerome Powell, o presidente do Fed, e acabou se materializando, pelo menos é o que nos indica os dados até agora. Então, nós devemos sim ter sinais mais claros de alguma recessão, porque até agora ela foi postergada para 2024, diferente do que se pressupunha no começo do ano. Agora, o fato dela ser suave, dela ser branda, dela não ser tão profunda, possibilita que a gente possa já debater início de ciclo de flexibilização sem que haja um prejuízo muito grande para os lucros corporativos, que daí sim a gente acaba caindo nas projeções de múltiplos das empresas. Neste contexto, ainda tem um cenário no qual a gente pode sim ter muitos prejuízos, seria um cenário de hard landing, né? Seria o pior de todos, mas ele é de menor chance de acontecer do que esse de soft landing, que é o cenário base e é o mais provável de acontecer hoje, pelo menos. Matheus, para a gente fechar esse nosso primeiro bloco, eu queria entender o que podemos esperar da Bolsa brasileira nos próximos dias, no curto prazo. Como está a sua visão em relação a ativos de risco? Devemos continuar nos posicionando? Você acha que a Bolsa segue atrativa? Ou a gente deve ver alguns ruídos pelo caminho? Estruturalmente, sim. Agora, é uma visão de 12 meses. Como a gente teve 3, 4 meses positivos agora, um mês de correção, como foi um mês de agosto, um mês difícil, é natural que aconteça em processo de bull market. O investidor em ações, em especial de varejo, precisa se expurgar desse curto-prazismo, desse imediatismo. Por isso que é sempre importante ter uma carteira diversificada, para que quando tenhamos meses difíceis, como agosto foi, a gente tenha proteções e continuemos expostos ao risco de maneira cabida, proporcional aos perfis de risco, para capturar a alta, que eu entendo que ainda seja possível acontecer. Fechamento de valuation dos ativos brasileiros, ciclo de corte de juros aqui no Brasil, início de ciclo de corte de juros nos Estados Unidos em um segundo momento, estímulos fiscais na China, também importante para dar patamar de sustentação para as commodities. Tudo isso desenha um cenário que nos hoje parece o mais provável, positivo para ativos de risco brasileiros, que podem voltar a subir, como fizeram entre março e julho de 2023.